Oi, e vamos a mais um relato de hoje, né? Que eu vou trazer aqui para vocês. No relato que eu vou contar, gente, aconteceu no cemitério. Mais uma vez envolvendo o cemitério. Foi em uma visita que eu fiz. E eu vou contar isso agora para vocês. Então vamos ao relato completo. Um domingo, um certo domingo, me deu vontade de ir no cemitério, passear, ficar lá, né? Que eu adoro cemitério, eu já falei aqui muitas vezes. E nesse domingo, então, logo pela manhã, assim, eu fui no cemitério. Ai, gente, olha, eu nem bem entrei no cemitério, já no portão de entrada, eu comecei a ouvir uma voz, sabe assim, de um rapaz, de um homem, né? Um homem revoltado. Eu comecei a ouvir aquela voz, sabe quando a pessoa está reclamando, está muito revoltada? Eu ouvi aquela voz na minha mente, né? Aquela voz nos meus ouvidos de uma pessoa revoltada, blasfemando, reclamando, revoltado com tudo, até com Deus. Então eu comecei a ouvir aquela voz, eu ouvia nitidamente. Isso antes de eu já entrar no cemitério. No portão, já com o pé dentro do cemitério, já comecei a ouvir aquela voz. E fui, então fiz aquele procedimento, né? Fui no Cruzeiro das Almas, acendi vela lá, orei pelas almas e depois eu fui dar meu rolezinho no cemitério. E, e aquela voz, conforme eu andava, mais nítido eu ouvia aquela voz. Eu andando, aí eu fiquei encabulada. Eu falei, gente, mas de onde que vem essa voz? Quem está falando comigo aqui? Na mente, tá? Eu estava sozinha e eu comecei a questionar. Eu falei, mas de onde vem essa voz? É de um espírito, é claro. Eu sabia que era de um espírito. Mas eu falava assim, mas de que túmulo, né? Porque só pode ser de um túmulo, né, gente? Porque se é dentro de um cemitério, você está ouvindo um espírito, então vem de algum túmulo. Eu deduzi. Aí eu andando, e intuitivamente eu fui guiada por essa voz. Olha que coisa impressionante. Sabe quando você vai andando assim, meio que hipnotizada, posso dizer assim para vocês, porque foi automático, sabe? Eu comecei a descer uma rua para cá, fui para lá, virei à esquerda, fui à direita, fui andando, fui mais para frente. Eu fui. Então, assim, não era uma coisa normal aquilo. Eu comecei a observar, sabe? E eu queria saber de onde que estava vindo aquela voz. Então eu sabia que a forma como aquilo tudo estava sendo conduzido, de eu ser instruída, eu sabia que fazia parte ali de, de uma interação espiritual, posso colocar desta forma aqui para vocês. E assim eu fui indo, fui indo. Gente, eu cheguei assim numa parte do cemitério, bem assim para baixo, né? Virei uma quadra lá e deparei com um túmulo. Quando eu cheguei naquele túmulo, era um túmulo assim novo, né? Bastante novo e recente. Olhei a data, tinha foto, era a foto de um rapaz. Eu não via o espírito, eu apenas ouvia a voz naquele trajeto de ir procurando o túmulo. Eu sabia que era de um túmulo, tá? E como eu falei, eu era meio que guiada ali pela intuição através do espírito. Então eu fui indo e deparei nesse túmulo.
Era um jovem rapaz, pelos cálculos ali, ele faleceu com 19 anos. Sabe? Nossa, na flor da idade, né? 19 anos. Aí eu fiquei olhando a foto, eu fiz uma prece para ele. Eu sabia, quando eu cheguei na frente daquele túmulo, eu sabia que era ali. Esqueci de falar isso. Quando eu parei ali na frente, eu já sabia que eu tinha encontrado. Era aquele túmulo. Então parei ali, vi a foto, vi a data, vi que era muito recente e eu vi que se tratava de um rapaz bastante jovem. Fiz uma prece, porque ele estava muito revoltado. Aí ele começou a interagir comigo, eu na frente do túmulo e a gente conversando. E ele falando que ele estava revoltado, ele não aceitava o que tinha acontecido com ele tinha partido muito jovem, ele nem usufruiu da vida e ele acabou desencarnando num grave acidente de carro e teve a morte instantânea. Ele começou a falar isso para mim. Então, ele era inconformado porque ele partiu jovem. E, segundo ele tinha prazer em viver, ele queria viver. E ele, então, perdeu a vida muito jovem num acidente. Eu acredito, sempre acreditei que nada acontece por um acaso. Se aquele rapaz ele foi embora jovem daquele jeito, é porque era a hora dele ir, gente. Nada acontece por um acaso, nada acontece por um engano. É o que eu acho, tá? É no que eu acredito dentro da espiritualidade. A partir do momento que chega a sua hora de ir embora, você vai. Seja de uma forma ou de outra, você vai, não passa, gente. Então, se aquele rapaz ele desencarnou com essa idade tão jovem assim, é porque era o momento dele ir. E ele não aceitava, então, por isso a revolta. Ele blasfemava, reclamava, se revoltava contra Deus, xingava muito. Ou seja, era uma pessoa inconformada e revoltada. Eu ouvi tudo aquilo, não tinha o que fazer, e eu tentei dialogar, mas a revolta do espírito era grande, praticamente foi impossível, e ele queria que eu entrasse num acordo com ele. Eu vou contar isso para vocês, mas antes eu vou tomar um gole de água, tá? Então, como eu falei para vocês, o espírito, ele queria fazer um acordo comigo. E eu pedi para que ele falasse o que ele queria. Ele falou que ele queria que eu fosse sempre lá ver ele, no cemitério. O porquê disso? Não sei. Não sei, não consegui entender. Agora, de uma coisa eu tenho certeza, gente. Claro que se eu estreitasse o laço de vínculo entre a gente, claro que isso me traria sérios problemas espirituais. Porque olha as condições que aquele espírito estava. Imagine ele se aproximando de mim com este vínculo, esse laço, né, de união entre ele e eu. Eu não sei qual era o propósito dele para comigo. Eu não sei por que ele queria ter essa proximidade comigo, talvez para me vampirizar energeticamente. Algum benefício ele viu em mim. Por isso, talvez ele quis então estreitar os laços de proximidade. Só que eu, como já tenho um pouco de conhecimento sobre a espiritualidade, né? Eu já estudei um pouco sobre os espíritos, então eu sabia que aquilo não ia ser benéfico para mim, não iria me fazer bem. De uma forma ou de outra, eu iria ser prejudicada pela questão energética que o espírito traz, no qual tormento ele se encontrava.
Então, é claro que isso ia ser destrutivo para mim. Eu ia ser vampirizada, né? Ele ia sugar a minha energia vital, com certeza. Algum benefício ele viu em mim para me propor esse acordo. Claro que eu, gente, diante do meu conhecimento, diante de tudo que eu já estudei sobre a espiritualidade, eu não sou um expert, tá? No mundo da espiritualidade, mas eu tenho um pouco de conhecimento, eu tenho um pouco de bagagem, eu tenho um pouco de experiência, com conhecimentos tanto na teoria quanto na prática. Diante disso tudo, eu achei por bem não aceitar a proposta daquele espírito, porque aquilo não poderia acabar bem para mim. E também, até porque eu não saberia ao certo qual era a intenção daquele espírito, né? A gente, como não tem um entendimento muito maior sobre a questão, então é delicado você se aprofundar, né? Ainda mais ir na onda de um espírito, na conversa de um espírito. A gente sabe que tem muitos espíritos que são traiçoeiros, né? Eles dão ali um jeito de se aproximar para tirar proveito. O mundo espiritual quase que sempre é uma armadilha e tem espíritos que são articulosos. Então, diante de tudo que estava me acontecendo, eu falei para ele que eu não iria, que eu não aceitava, que eu não poderia aceitar, que eu não ia aceitar, e eu preferia não manter vínculo com ele, porque ele estava desencarnado, eu encarnado, mas eu aconselhei para que ele seguisse o caminho dele no mundo espiritual, porque ele não fazia mais parte do mundo material. Então eu falei isso para ele, eu tentei levar ele à conscientização do estado que ele estava naquele momento. Ele não deu importância para aquilo, ele meio que não se importou com nada. O que ele queria de fato mesmo era estabelecer um vínculo comigo. Eu, é claro, eu não quis, eu deixei claro para ele que eu não iria aceitar, não aceitei, e eu pus um ponto final nisso tudo de uma vez por todas. Não aceitei, não fui mais no cemitério, mesmo que eu fosse, claro que eu não ia no túmulo daquele espírito, mesmo ouvindo a voz dele me chamando e tudo, é claro que eu não iria atender mais os pedidos, porque eu já sabia qual era a dele, qual era a intenção dele, e eu não queria aceitar. Então, vamos supor que se eu voltasse lá outras vezes e eu ouvisse a voz e o clamor dele ali me chamando e tudo, é claro que eu não iria no túmulo e tudo mais, porque eu saberia aonde isso poderia me levar. Então, o relato acaba assim. Eu não aceitei a proposta daquele espírito, pus um ponto final, não fui mais no cemitério. Não que eu não poderia ir sem nenhum problema. É que eu decidi dar um tempo, sabe? Esperar a poeira baixar, assim. E depois também a falta de tempo, a correria do dia a dia, meio que acabou não dando tempo, eu sumi. E isso tudo aconteceu há 6 anos atrás. E é isso. Voltei lá depois, né, de muitos anos, mas não fui no túmulo dele, né? Eu entrei lá tudo, mas eu não ouvi mais a voz daquele espírito, nada. Espero eu que ele tenha entendido o que eu falei. Espero também que eu tenha conseguido ajudá-lo nas palavras e ele então ter seguido o caminho dele no mundo espiritual no qual ele faz parte hoje em dia. E assim eu finalizo este relato que envolve o cemitério, né? O tão temido cemitério para muitos, mas no qual será a nossa morada no amanhã. Não tem por que ter medo. Um beijo e um abraço, até mais.